Caros Cairene, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo nós iremos falar sobre alma. Vamos ver. É um enorme prazer estar aqui novamente compartilhando um conteúdo bíblico, teológico, cristão para todos os que são inscritos aqui do canal. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, eu peço que você clique aí abaixo, não custa nada, não paga nada e você ajuda o nosso canal a desenvolver mais conteúdos aqui como este, entre outros. Então, sem perca de tempo, nós iremos falar sobre alma. Então, primariamente, antes da minha pessoa falar sobre alma penada, alma que fica vagando, se a alma é mortal ou imortal, e tantos outros questionamentos que se fazem atualmente. Existem algumas teorias sobre a alma, existe o pensamento de que o ser humano é uma alma, contém uma alma, não é alma nem nada, não é nada. Existe pensamento cético, acredita no monismo filosófico, em que o ser humano é apenas uma unidade e acabou, e não tem mais nada e fim de papo. Eu não sou desse pensamento. Existem aqueles que acreditam que o ser humano é uma alma, ou seja, quando a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, eles tentam entender literalmente como está ali e infelizmente, ao meu ver, pecam porque ali é uma figura de linguagem. Existem muitas figuras de linguagens, muitos sinônimos para o ser humano. Então, uma delas é a alma. Até porque a alma pode ser muitas vezes representado como espírito, e espírito representado como alma, e o ser humano na sua integralidade como uma alma. A alma que pecar, esta morrerá. A alma não pode sangrar. A alma é uma unidade intangível, certo? O corpo é a matéria, é perecível, certo? Então, existem pelo menos 3 posicionamentos biblicamente, teologicamente, que eu não vou explorar eles, a ideia não é esse, mas para que você possa compreender, e se você não compreende, pesquisa aí na internet, tem muita coisa que fala sobre o pré-existencialismo. A teoria do pré-existencialismo acredita que, de alguma forma, as almas elas passaram a existir antes da criação do ser humano. Antes de que Deus criasse o homem e a mulher, a alma já existia. E até o próprio Platão, ele defendia essa tese de que a alma ela coexistia com Deus. Então ela existia antes do corpo de forma geral. Eu não comungo desse princípio, do pré-existencialismo, dessa teoria. E existe uma segunda teoria que fala sobre o criacionismo, que diz que o próprio Deus ele cria uma nova alma a partir da fecundação, né? A questão do homem e a mulher, quando vão ter uma criança, e existe a fecundação, o espermatozoide ele fecunda ali o óvulo da mulher, e ali o próprio Deus ele cria uma nova alma. Esse é o segundo posicionamento. Eu não comungo desse pensamento. Em terceiro ponto, temos o traducionismo, que parte da perspectiva de que Deus ele capacitou o homem e a mulher, ambos, de produzirem, de criarem, de terem uma criança e ela nascer de forma completa. Então, Deus deu essa capacidade ao ser humano, outorgou ao ser humano a capacidade de criar um ser completo, com corpo, alma e espírito. Como dizemos, um ser tricotômico. Então, eu comungo dessa ideia, dessa perspectiva teológica, de que o ser humano ele já é dotado dessa capacidade que Deus já deu a Adão e Eva. Então, não tem por que pensar que Deus todo o tempo vai criar uma alma ali quando tem uma fecundação, ou de que a alma existia muito antes da criação do homem e da mulher. Daria para entender que a alma ela é eterna. E nós temos que entender uma coisa que eu acho que eu nunca vi ninguém falar em livros, nem aqui no YouTube, de que eu comungo do princípio seguinte, de que Deus é eterno, pronto.
quem comunga da eternidade é a triunidade. Só quem tem a eternidade é Deus. Ponto final. A eternidade, a imortalidade é Deus. Eternidade vem antes. Imortalidade vem em segundo plano. Então Deus é eterno por natureza. Nenhum ser humano abaixo de Deus, abaixo da Trindade, ele é eterno. Ponto final. Compreendeu até aí? Agora nós temos um segundo ponto. Deus cria as coisas. Pronto, aí tudo que ele cria, ele não é eterno. Tudo que Deus cria não é eterno. Porque somente quem é eterno é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim compreendemos. Então a eternidade ela está antes. Em segundo ponto, nós temos Deus criar os anjos, seres intangíveis, que podem se materializar também. Os demônios em si não são eternos, são imortais. Ponto final. Deus cria a matéria. A matéria é perecível. Ela se destrói, ela se corrompe, ela acaba, ela se altera. A minha carne ela vai ser destruída. Ela é eterna? Não. Ela é imortal? Não. Entendeu até aí? Então nós estamos vendo os níveis. Eternidade somente a triunidade. Imortalidade os anjos. Quem tem alma, quem tem espírito. O ser humano tem alma, tem espírito. Né? Se você é dicotômico, você acredita que a alma é o espírito e que o espírito é a alma. A parte imaterial. Respeito sua posição. Eu sou mais tricotômico. Ou talvez penso como uma unidade psicossomática, o homem, de forma geral. E terceiro ponto, não é eterno, não é imortal, mas é finito. A carne, a matéria. Então, quando a Bíblia diz, não era nem para eu entrar nesse quesito agora. Vamos lá, eu acho que é Mateus, capítulo 10, 10 e 38 de Mateus. Capítulo 10, versículo 28. Olha só o que diz. Não temais os que matam o corpo. Ou seja, o corpo... O corpo não é imortal. Não é eterno. Pode matar o corpo? Pode. Por quê? Porque ele é matéria. Ponto final. E não pode matar a alma. O ser humano, ele não pode matar a alma porque ela é intangível. Ela é imortal. Aqui não precisaria de uma exegese profunda. Aqui não precisaria se recorrer a nenhum outro recurso. Apenas entender, né, a questão do que o texto está mostrando. Nessa primeira linha, não temais. Você não precisa temer. Quem? A Deus? Não, esse aí não. Aos homens? Sim. Não temais os que matam o corpo. Ou seja, não tente ficar com medo, temer os que só conseguem alcançar o seu corpo. Porque eles conseguem, eles podem te matar, eles podem te destruir. Atirou em você, te afogou, esfaqueou, acabou-se. Mata um corpo. E não pode matar a alma. Então, não fique preocupado, não venha temer aqueles que só conseguem atingir o seu corpo material, mas não conseguem de nenhuma forma matar a alma. Por que não consegue matar a alma? Porque ela é imortal. Porque se alguém pensasse que a alma fosse mortal, o texto diria assim: não temais os que matam o corpo e também conseguem matar a alma. Certo? Aqui ponto e vírgula. Vou retomar. Não tema, não tenha medo, não se preocupe com os que matam o corpo e não podem, não tem autorização, não tem poder para matar a alma. Por que não pode matar a alma? Se a alma dorme, se a alma ela é mortal, aqui deveria ter uma cláusula dizendo assim: a alma pode ser morta sim. Ela é mortal sim.
Só que aí tem a segunda parte do versículo. Aqui é o ponto A, vamos para o ponto B. Temei, o homem, o ser humano, ele é finito, não é infinito. O homem não é eterno, porque eu falei nesse instante, eternidade, imortalidade e mortalidade. Eternidade só quem tem é Deus, certo? E toda a imortalidade também. Segundo, quando cria os anjos e tudo o que há nesse mundo são coisas que são perecíveis, mas são imortais. O que é imortal? Os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, os demônios que se transformaram em demônios, não são eternos, são imortais. Ah, imortal é o que mesmo? Que não podem morrer por nenhum ser humano e nem por eles mesmos, porque tem alguém que está antes deles. Tem que se obedecer a essa hierarquia. Você vai compreender agora. Isso significa também que eles não podem ser destruídos? Não. Ah, então eles podem morrer? Não. Eles não podem morrer. Eles são imortais. A palavra do Senhor no Antigo e Novo Testamento é bem claro, é bem incisiva sobre isso. Os seres humanos, as criações de Deus, são imortais. Ponto final. Porém, quem é dono da imortalidade completa é Deus, e da eternidade somente Deus. Ponto final. O ser humano, carne, fenece, se destrói, se dissipa, está na terra, passou algumas semanas, dias, meses, já era, acabou. Certo? Você não tema, seres humanos, você, eu, vamos colocar extraterrestres, diabo, seres diabólicos, seja o que for, o que você acreditar aí no campo intangível, certo? Que não pode se tocar, ok? Você não tema os que conseguem apenas matar o corpo, a matéria, mas eles não conseguem matar a alma. A alma é imortal, tá bom? Segundo ponto, parte B. Temei, no primeiro ponto você não precisa temer. Não precisa temer porque seja anjos, seja demônios e seja seres humanos ou animais ou tudo que Deus criou, podem matar o teu corpo. Somente o teu corpo, mas não a tua alma. Se um anjo for destruir tua vida, um demônio for destruir tua vida, se os animais forem destruir tua vida, ceifar tua vida, se uma casa cair por cima de você e destruir, você acabou com sua carne. Ponto final. Mas não com sua alma. Nada pode, abaixo de Deus, destruir, aniquilar, exterminar a sua alma. Ponto final. Agora você tem que temer, você tem que ter cuidado. Com o quê? Tenha cuidado. Entenda o seguinte, você tem que temer somente a um. Por que eu tenho que temer a ele? Porque ele antecede tudo e todos. É ele que, além de ser imortal, primariamente ele é eterno. Ele é dono de toda imortalidade, ele é dono da eternidade. Ele vem antes de tudo e todos. Então porque ninguém pode ser eterno, nada pode ser eterno além de Deus. Certo? Então, temei antes, antes de você temer o homem, os animais, a natureza, anjos ou demônios, você tem que temer aquele que criou tudo e todos. Temei antes aquele que pode. Aqui não está dizendo que vai. Ou tanta interpretação leiga, paupérrica, tendenciosa,
herética, descontextualizada do que o próprio Mateus aqui é registrado. Onde aqui em Mateus é registrado. Certo? Olha o que é falado aqui. Olha o que Jesus está falando aqui. Olha o que o texto está falando aqui. Não precisa ser um doutor em exegese bíblica, hermenêutica bíblica, nos originais para entender isso aqui não, meu amado. Só precisa entender de interpretação básica. Interpretação básica de leitura simples. É o que o texto está mostrando. Seja em português, seja nos originais em grego. Tanto faz um como o outro. Tá bom? Olha só. Temei antes aquele que pode, não vai. Entendeu a lógica? Temei antes aquele que pode. Não está dizendo que Deus vai destruir, aniquilar a alma. Ele pode sim. Temei antes aquele que pode fazer perecer. Perecer sim, destruir. Aniquilar. Exterminar e nunca mais existir. Ele pode perecer até no inferno, tanto a alma como o corpo. Quer dizer que se tivesse aqui somente o corpo, subentenderia que Deus é incapaz de destruir uma obra sua. De que ele não teria todo o poder. Afinal, tu crê que o teu Deus tem todo o poder? Sim ou não? Sim, né? Então, se ele tem todo o poder, tudo que ele cria, ele pode destruir. A não ser que você ache que não consiga. Então, nós temos que entender que existem regras. O ser humano, ele é imortal, não pode morrer. Certo? Ninguém abaixo de Deus pode destruir a minha alma. Eu não posso morrer. A minha alma, ela é imortal. Ponto final. Até porque a Bíblia deixa bem claro. Uns vão para o sofrimento eterno e outros para o gozo eterno. A mesma ideia ali de eternidade tanto é para quem vai para o inferno, para o lago de enxofre, eternamente, como aquele também que vai para o paraíso, para o gozo eterno com Deus. Que eu acharia muito injusto e acho muito injusto alguém pensar que é mais vantajoso acreditar na aniquilação da alma, do que propriamente um tormento eterno. Eu creio piamente no tormento eterno. Porque senão nós não precisaríamos nos preocupar, meu querido, com nos santificar, com leitura da palavra, com evangelização, com viver a palavra, viver uma vida justa, santa, piedosa, certo? Amar o próximo, perdoar o próximo, não cometer atrocidades, porque se minha alma vai ser destruída, não vai ter esse negócio de sofrimento eterno, então eu posso pintar, bordar, fazer o que for. Pintar e bordar é um modo de dizer destruir, não estou nem aí, por quê? Porque no final das tantas, no final das contas, no final eu não vou ficar em tormento eterno. Eu simplesmente, porque Deus é muito bondoso e Ele é muito amoroso. Eu vou exterminar vocês, aniquilar vocês, porque para vocês não sofrerem tanto, tá bom? Então eu vou fazer isso, eu vou quebrar esse galho para vocês. Tu acha que isso adiantaria? Tu acha que isso não minimizaria, de fato, a preocupação de viver uma vida toda buscando a presença de Deus? Isso é um problema. Desculpa se você tem 1001 versículo bíblico descontextualizado do Antigo e do Novo Testamento para tentar apoiar seu ponto de vista, porque eu não creio. Eu não creio nessa lógica, tá bom? Porque a gente sabe que tem versículos bíblicos de várias perspectivas, né? Na perspectiva de quem acredita que a alma é mortal, da que a alma é imortal e de que não existe nem alma, só para você ter uma ideia. Então, existe de que o ser humano, ou seja, tem de tudo que você menos imagina para apoiar. Ela tem várias possibilidades interpretativas, porque se não fosse assim, não existiriam hereges, seitas, entende? Que distorcem dia após dia as Sagradas Escrituras. Mas o ponto de vista que eu penso de que Jesus apoiou, que os discípulos apoiaram, que os apóstolos pregaram, é de que eu e você temos que ter muito medo do tormento eterno.
do tormento eterno. O próprio Jesus falou mais no inferno do que nos céus. Por que Jesus falou tanto nos evangelhos, mais no inferno do que no céu? Por que será o motivo? A preocupação dele para com a minha e a tua alma. Entende? Então essa questão aqui, fique clara, que fique bem objetiva. Eu não ia nem falar essa questão aqui. Então, antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O corpo agora está aqui. A minha alma, ela vai para o paraíso. Se não vai ser esperado o julgamento final ainda para eu ir para o paraíso. Certo? Quando Jesus voltar é outra coisa. Nós, quando morremos, nós passamos já julgados. Certo? Quando eu morrer, quando você morrer, a nossa vida vai mostrar se eu vou estar aguardando a volta de Jesus, vou estar guardado ou no paraíso, já recebendo lá, ou quando eu morrer, ou eu vou para o paraíso, ou eu vou já para um inferno, um pré-inferno, certo? Vou para o tormento, vou ficar ali guardado. Então, quando você morre, ou você vai já para o paraíso, ou você fica aguardando ali o julgamento final para ir definitivamente para o inferno, certo? Então, uns estão já em tormento e outros estão no gozo, ok? Quando Jesus voltar e levar sua igreja, aí sim passaremos a ter um corpo glorificado. E esse corpo glorificado, como o próprio Paulo fala, um corpo pneumático, ele acontecerá apenas e somente quando Jesus voltar, porque o primeiro que se levantou e ressuscitou com um corpo glorificado como primícias da palavra do Senhor foi Jesus. Jesus é que ressuscita com um corpo glorificado 100%, ok? E ele prometeu voltar. Voltando, aí agora a gente entra na parte de... Eu vou logo para Hebreus, olha só. Então, já sabem a origem da alma, já sabem as limitações do nosso corpo, as limitações em si, já sabem que Deus pode sim destruir a alma e o corpo, seja no inferno, seja onde for, ok? Ele pode fazer isso, não significa que ele vá fazer isso. Então as pessoas confundem muito isso. Então a Bíblia diz assim, depois da morte segue-se ao juízo. Hebreus 9, 27 diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que é que o escritor aos Hebreus está falando aqui? Certo? Se você não sabe quem foi o escritor aos Hebreus, eu tenho aqui uma playlist só sobre Hebreus. Um estudo de mais de 2 horas que eu fiz. O pastor Samuel, o presbítero Samuel, me convidou no Clube da Bíblia para falar sobre Hebreus. E eu falo lá sobre quem foi o escritor aos Hebreus. Ok? Então, o que acontece? Aqui está dizendo que uma só vez. Ah, Marquinhos, e não tem exceção não? Não existe nenhuma exceção, não? Tem. Pelo menos 2 exceções em relação ao que é falado aqui. Ok? Para você não ser hiperliteralista. Ok? Morrer uma só vez. E qual é a primeira exceção? A primeira exceção é os que foram ressuscitados. Sim, os que foram ressuscitados aqui, eles não vão passar por esse crivo aqui. Uma só vez. Eles morreram 2 vezes. Morreram a primeira vez, aí Jesus foi e os ressuscitou, conforme a palavra de Deus. É só você pegar a sua Bíblia, ler lá em o caso de Lázaro, né? Eu vou colocar no Novo Testamento, em João capítulo 11, verso 43 a 44. Lá fala sobre o episódio milagroso de que o próprio Lázaro é ressuscitado por Jesus Cristo. Então, ele desfrutou de um tipo de ressurreição, mas não foi com um corpo glorificado, um corpo pneumático. Ponto final. O primeiro ponto é para os que foram ressuscitados, porque eles morreram 2 vezes. Então, a primeira exceção em relação a isso é os que foram ressuscitados. E a segunda exceção que não se aplica a esse texto aqui e esse contexto é as pessoas que não viram a morte, os que não morreram e não morrerão.
Exatamente. Os que não morreram no passado e os que não morrerão no futuro. Isso. Não entendeu? Os que não morreram, segundo 2 episódios do Antigo Testamento, a gente pode ver o episódio de Enoque e o episódio de Elias. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, verso 24, e você vai ver o episódio de Enoque, que foi arrebatado. Tanto o próprio Enoque como Elias, em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, fala que os dois não viram a morte, ok? Então, se eles não viram a morte, simplesmente não poderão morrer uma única vez. Então, eles não morreram. Então, essas 2 exceções é o que eu estou trazendo para vocês. Os que foram ressuscitados, ou seja, morreram 2 vezes, e os que não morreram, ou seja, que nunca viram a morte e nunca verão. Como assim? Eu sou pré-tribulacionista, não sou mido ou pós-tribulacionista. Se eu não fosse pré-tribulacionista, eu entraria mais num meso-tribulacionismo e não no pós-tribulacionismo. Não, eu não consigo crer nesse terceiro ponto de vista, mas no primeiro, no máximo no segundo, ok? Mas esse ponto aqui é um outro ponto teológico que eu quero tratar aqui. Então, como eu sou pré-tribulacionista, eu acredito que quando Jesus voltar, ele vai arrebatar uns, certo? E outros não. Quem estiver preparado, como igreja em Cristo, vai subir com Cristo. Então, aonde é que está escrito isso? Vamos lá para Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Futuro. É o que Paulo está falando aos Tessalonicenses, certo? Naquela perspectiva, ali, como é que será a volta de Jesus? Vai ser assim. Vamos imaginar que seja hoje. Vai acontecer o seguinte: o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoará a trombeta de Deus, e descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos do Antigo Testamento até o Novo Testamento. E táxi, prefeito CTX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. Acontecendo? Meu Deus! Gente, o que tá rolando?
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos do Antigo Testamento até o Novo Testamento e até os dias de hoje, nessa perspectiva agora, que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro. E primeiro. Aí ele diz, depois dessa ressurreição, Paulo fala na perspectiva dele, se Jesus viesse hoje, eles vivos, ali, nós, os vivos, ou seja, quem ficar vivo, ele está falando na perspectiva dele, então nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que ninguém vai morrer. Então nesse quesito, quem for arrebatado não vai morrer, não vai ver a morte. Entende? E ficaremos entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Uma vez que Jesus resgatou a igreja, simplesmente nunca mais ela pertencerá a esse mundo, somente a Cristo. Então, por isso que ficaremos com Ele eternamente, para sempre. Por isso que a gente tem que consolar uns aos outros. Então, partindo desse pressuposto, você já sabe sobre a questão da alma. Então, aqui não abre espaço para alma penada. Não. Alma que fica vagando. Alma que fica pedindo reza. Minha gente, isso é de uma mitologia portuguesa. Isso foi inserido nessa cultura, na nossa cultura brasileira e entre outras culturas. São lendas mitológicas portuguesas. E a Igreja Católica, infelizmente, eu conheço muita gente que acredita ainda, diz, olha, fulano está pedindo reza, eu vi fulano cicrano. Então aí tenha cuidado, que a Bíblia diz, que o Espírito expressamente diz que no final dos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo fala isso a Timóteo. E isso é um fato. Muita gente tem dado ouvidos a demônios, a espíritos que se passam por parentes próximos. E eu conheço muita gente aqui na minha cidade que era bom ateus falar com essas pessoas. Diz, olha, ela falou desse jeitinho, assim, falou tudo, detalhes, não sei o quê. Eu acredito que quem mais deveria evangelizar os ateus são pessoas que trabalham com essas coisas, que diz que os espíritos vêm, que esses parentes vêm, que na verdade, na bem da verdade, nós cristãos acreditamos que são espíritos enganadores, porque a palavra já diz, depois da morte segue-se ao juízo, não fica vagando, não existe alma penada, não existe alma vagante, não existe alma que está procurando reza aí como o catolicismo. Muitos católicos falam, reze não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, não sei o que, o terço, para que essa alma, de alguma forma, ela possa voltar ao seu lugar, possa descansar em paz. Não existe isso. Segundo ponto, o espiritismo, infelizmente está equivocado. É mentira deles? Não. Gente, você está apoiando eles? Não. Não é mentira o que eles presenciam. É verdade. Muitas pessoas entram em transe, muitos espíritos falam com essas pessoas, mas não são espíritos, almas desencarnadas, almas que saíram do corpo e ficam vagando e entrando no corpo das pessoas. Não são isso. Mas eles acreditam, os espíritos enganam eles. Esse é o problema. Aí o que acontece? É tão cirúrgico que eles falam, que eu conheço gente assim, Marquinho, só minha mãe me conhecia e falou detalhadamente. Eu disse, eu sei disso. Por que você não acredita nisso? Porque você só sabe uma parte da verdade. Você não está sabendo a verdade por completo. E qual é essa verdade por completo? É o seguinte, que aí eu expliquei esses textos bíblicos e a pessoa ficou um pouco confusa. E no momento de um transe, eu só disse assim, fale só essa expressão 3 vezes e você vai ver no instantezinho o espírito diabólico sumir. Aí ela disse, qual? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Você fala essa palavra com autoridade.
The blood of Jesus. Pode falar também que ele entende, certo? Então o sangue de Jesus tem poder de verdade. E o inimigo sabe disso. Os demônios sabem disso. Entendem isso. Então cortou. A pessoa estava fazendo um contato novamente com espíritos desencarnados, com espíritos vagantes, dizendo eles, né, o espírito ali, simplesmente aquela pessoa falou isso e a pessoa não conseguiu. Se acontecer alguma coisa aqui, ele falou baixinho assim, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Simplesmente não conseguiu. Depois a pessoa veio falar comigo e disse, olha, bem que você falou que era espírito diabólico. Eu não quero nunca mais ter contato com esse pessoal com mesa branca, redonda, sei lá, um monte de coisa que tem, né? Então, os espíritas são sinceros no que estão vendo. Eu não estou desacreditando do que eles veem. Eu desacredito no que eles acham ser os espíritos. São espíritos que enganam, mentirosos. Não são almas de ninguém que fica encarnando e desencarnando. Não, não, não. O que existe é ressurreição e não reencarnação. Tá bom? Você tem uma identidade. A nossa identidade é única. Você é importante. Eu sou importante. Deus nos criou dotado com uma forma única no mundo. Até gêmeos não são idênticos. Suas digitais são diferentes. Não existe essa história. Tá bom? São teses. Ficar nesse ciclo vicioso de reencarnações, eu tenho aqui bem uns 10 vídeos falando sobre espiritismo. Só um tem mais de 1.400 visualizações. O Brasil tem mais de 4 milhões de espíritas e eu não vejo ninguém preocupado em evangelizando eles, certo? Agora eu peço para vocês, se você for espírita, evangelize ateus. Tragam eles para o seu vínculo e mostre o que vocês veem. A minha visão a visão bíblica é errado, é pecado, certo? Invocar espíritos, isso são demônios. Não vem um espírito de um ser, de um parente próximo, mas uma entidade diabólica. Por isso no meu canal aqui, eu publiquei esses vídeos. O primeiro falando sobre fantasma no cemitério velho, fiz até uma montagem para distrair, né? Uma coisa diferente para o canal. E o segundo vídeo foi uma experiência, umas 3 ou 4 experiências que eu tive na minha infância. Que alguns alunos do segundo ano A pediram para que eu viesse relatar em vídeos. Tá aí 3 vídeos. O primeiro, acessível para todo mundo. O segundo, somente para quem entende de informática, que só é clicar no link. E o terceiro, para aquelas pessoas mais curiosas que foram descer afinco como encontrar o terceiro vídeo, que tá aí. Ponto final. E até um 4º ou 5º vídeo posso estar escondidos nos meus vídeos. Então o que acontece? Ali eu mostro o que eu passei, o que meu colega passou, o que outras pessoas passaram. Então não acredite em tudo que você está vendo por aí. Você é um instrumento de Deus. Você pode ser um instrumento de Deus para salvar vidas. Entende? Não vamos deixar se enganar com essas coisas. Porque tem muita gente que pega uma palavrazinha, aí já adultera. Ah, ele está dormindo, como Jesus falou, usando eufemismos básicos. Quando a pessoa está morta, ela está o quê? Para não assustar a criança, a gente faz o quê? Um eufemismo. No meu primeiro livro, de 2009, eu abordo sobre hipérbole e eufemismos. E o eufemismo básico é dormir. Até hoje a gente usa. Ele dorme no Senhor. Ah, ele está dormindo. Ah, ele está dormindo, porque o aspecto de alguém morto é dormindo. Ou ele fica em pé? Não, ninguém é índio, ser plantado, né? Mas a gente é normal, a gente fica lá, deitadinho, entendeu? Você não sabia não? A Chiquinha explicou isso pra gente muito bem. Você sabe por que a gente dorme deitado? Sabe? Pra ir se acostumando com a tumba. Brincadeira. Então voltando aqui, não se iluda com tudo que você está lendo. Faça uma análise, faça um afunilamento, veja o que é mais lógico biblicamente. Entende? Então, Deus te abençoe, te guarde. Espero que esse vídeo não ficar tão longo. Ficou muito longo, eu percebi agora. Então, eu peço 1000 desculpas, certo? É um estudo, é um aprofundamento da palavra do Senhor, mas de forma sintética e resumida, evidentemente. Então, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o seu like aí. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Mas eu peço, compartilhe com aquela pessoa que precisa conhecer um pouquinho da palavra de Deus. Isso vai ajudar ao canal e à propagação da palavra de Deus. Aqui é um canal de evangelismo. São estudos bíblicos que eu preparo com muito carinho, com muito zelo para você.
certo? Então, novamente, muito obrigado pela sua atenção e ter me aturado até agora, porque esse canal aqui não é de resuminho, não é de segundos, minutos, não. É conteúdo de verdade, não é blá blá blá, não é especulação, é Bíblia, ok? Então, Deus te abençoe e muito obrigado novamente por estar aqui no meu canal. Se você não é inscrito, você já sabe, se inscreva aí, isso fortalece o nosso canal, porque tem muita gente que só vem, gosta de assistir os conteúdos e simplesmente, não, pelo menos, não deixa nem like, não deixa nem comentário, nem se inscreve. Eu fiz uma análise aqui, panorâmica do canal. Acho que 60% de quem assiste os meus vídeos não são inscritos. Isso mesmo. Ou seja, eles gostam de assistir o conteúdo, mas não tem coragem de fazer assim. Aqui, ó. Se inscrever. Só isso. 60% do pessoal aqui que assiste meus vídeos sempre não são inscritos. E somente 40% que são inscritos é que assiste os vídeos. Os outros 60% que não assistem os vídeos é porque o YouTube não direciona para eles. O YouTube está com um problema grave faz muitos anos já, isso é detectável já e perceptível a muitos canais de YouTube aí, gigante, que o YouTube não está enviando os vídeos para eles. Então isso é um problema, por isso que a gente pede para você deixar like, não é porque dizer assim, eu amei o vídeo, não, às vezes o cara não consegue fazer um vídeo bacana, mas o like é para que o YouTube diga assim, olha, tem esse vídeo aqui que é importante, eu gostei. Para ele direcionar para outras pessoas, ou até mesmo para os próprios inscritos aqui do canal, ok? E eu já falei demais, Deus te abençoe e te guarde.